Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vinda ao nosso canal O Semeador, ao nosso programa O Evangelho em Nós. Meus irmãos, na semana que nós estamos agora, vamos iniciar o nosso estudo, nossa reflexão, pelo capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Vamos lá então, meus irmãos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudades apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 46 a 48. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, estas palavras, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele então se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. É preciso, portanto, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela de que a humanidade é suscetível e que mais se aproxima da divindade. Mas de que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade, no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Realmente, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos pequenos defeitos, temos que reconhecer que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos eles têm origem no egoísmo e no orgulho, que são a negação da caridade. Porque tudo que estimula exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, ampliado até ao amor pelos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre um indício maior ou menor da superioridade moral, de onde se conclui que o grau de perfeição corresponde à extensão desse amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E agora, meus irmãos, o subitem, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus atos, sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que deseja que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão
e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever do próximo ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas. E só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência e se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe dele algo melhor do que na véspera. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também que o emprego que lhes pode dar, mais prejudicial para si mesmo, é o de utilizá-los para a satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto, perante Deus, são iguais a ele. Usa a sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho, e evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. A pessoa subordinada, por sua vez,
compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Meus irmãos, aqui então, né, tá um roteirinho. Começamos bem o nosso estudo, o nosso capítulo de Sede Perfeitos. A gente vê com essa leitura, né, meus irmãos, meus queridos, que o caminho que nós temos ainda é longo, é muito longo esse caminho. Mas nós já começamos. Tudo que aqui foi relatado no homem do bem, né? Logo, a gente vê, observa, a gente nota que o tempo vai ser grande, né? Para nós conseguirmos. Mas essa medida de tempo vai em função do nosso entendimento, da nossa força de vontade, do nosso objetivo, né? Começou o estudo de hoje a falar dos caracteres da perfeição. E Jesus faz uma observação aqui, o Kardec faz uma observação aqui para nós, né? Da questão da perfeição. Porque realmente sermos perfeitos como o Pai assim o é, não temos condições, né, meus irmãos? Porque Deus, nosso Pai, ele é perfeito em todas as qualidades. Acho que nós hoje entendemos ser qualidades e que nós nem sabemos ser qualidades, nem sabemos existir. Ele tem que ser perfeito em todas. Porque se assim não for, pode ter uma outra coisa, né? Um outro ser que seja. E aí esse ser seria Deus. Então Deus tem que ser único, né? Nas suas perfeições. Então, logo, nós não podemos ser perfeitos como o Pai, porque o Pai tem que ser único. Deus tem que ser único. E aí fica caracterizado para nós, fica bem claro para nós, que existem duas perfeições. A perfeição absoluta, que é Deus, é a perfeição. E a perfeição relativa, né? Aquela que nós buscamos, aquela que nós perseguimos, aquela que o nosso irmão, nosso Mestre Jesus, veio nos mostrar, veio nos ensinar através da sua fala, através das suas ações, dos seus gestos, como conseguir, como perseguir. E aí a gente vê que é uma caminhada difícil, que a gente muitas das vezes acredita não sermos capazes de atingir essa perfeição relativa, de sermos, como segue o texto de hoje, o homem de bem. Nós que já nos denominávamos de bem, pessoas de bem, vemos que aqui na leitura que realmente o homem de bem é uma coisa muito, muito mais ampla. É o Jesus. É o que Jesus foi para nós, o homem do bem. E todo mundo quer ser como Jesus. Esse é o objetivo do cristão, porque Jesus é o nosso modelo, o nosso exemplo. Ele disse, né? Ser o caminho para o Pai, o único. Então, eu tenho que ser igual a Ele. Mas como fazer?
Ao pararmos como que estamos fazendo, para fazermos as nossas reflexões, que aliás teria que ser não só uma vez por semana, como é que nós propomos, né? Mas pelo menos uma vez por dia, pelo menos, bom que fosse todo instante que nós tivéssemos a refletir. Então, refletimos aqui e vemos por que é difícil. Por que é difícil conseguir isso para mim? Se eu paro sinceramente para trazer essa questão, com certeza, meus irmãos, a resposta, se eu já não sei, porque muitas das vezes eu sei, mas não quero enxergá-la por questão de comodidade, né? Por não ter que encarar o leão diário que eu tenho que enfrentar. Se não for assim, se eu não souber, os bons espíritos, Jesus nos indica. Então, se essa reflexão é sincera, é séria, tem como objetivo a transformação, minha transformação, a conduta que eu devo ter vai vir. Vai vir para mim. Então, cara, o que eu devo fazer? Então, a pergunta que se faz é: eu quero? Eu quero ser este homem de bem? Eu quero ser como Jesus usou a época para que ficasse claro, ficasse entendido, perfeito como Pai? Eu quero. Porque se eu quero, meus irmãos, eu tenho que perseguir esse meu ideal, com todas as dificuldades que apareça, para que eu conquiste. Eu tenho, eu devo. Um compromisso meu para comigo, antes de ser para Jesus, para Deus, para com o próximo. Comigo. Então, algumas estratégias eu tenho que traçar. Eu vou trazer aqui uma de Santo Agostinho, em que ele, todo dia, à hora de se recolher, para o descanso, para dormir, ele fazia uma retrospectiva do seu dia, das suas ações, e julgava. Foram boas? Poderia ser melhor? Magoou alguém? Teve a chance de fazer algo bom para alguém e fez ou não fez? Essas reflexões, meus irmãos, todos nós somos convidados a fazer. Porque a maneira que nós temos de avaliar se nessa caminhada que iniciamos, se nós estamos avançados ou se nós estamos lá atrás ainda. Nós temos que mensurar esse nosso comportamento, os nossos valores. Nós temos. A pessoa que quer perder peso, ele procura um profissional, né, um nutricionista, faz uma dieta, se mantém ali fielmente na sua dieta, nos seus exercícios. E periodicamente, geralmente uma vez por semana, ele tira um dia, né? Ele sobe a balança, com temor, né? Do que vai encontrar. Mas ele sobe a balança. E ele confere o seu peso. E aí ele vê se o seu esforço deu resultado. Se ele não pesar, ele não sabe se está tendo disciplina suficiente com os exercícios, com a alimentação, para que ele obtenha o seu objetivo, perder peso. Aquele que quer trabalhar as suas medidas, a tonacidade dos seus músculos, que faz um exercício por conta própria ou através de um profissional, né? Personal training, vai à academia, e também, semanalmente, tire suas medidas, peso, né? As medidas do seu corpo,
a sua taxa de gordura. Ele faz isso para poder avaliar se está dando tudo certo, se está tudo como planejado. Assim, meus irmãos, todos nós temos que fazer. Nós vimos aqui para sermos esse homem de bem que o Evangelho nos traz. Então, meus irmãos, se eu quero, eu quero, mesmo sabendo que é difícil, eu tenho que fazer essa medição. Então fica aí a sugestão oferecida pela proposta de Santo Agostinho. Ao dormir, vamos parar e refletir sobre as nossas ações. Botar o orgulho e o erro de lado, pensar no próximo, antes de pensar em si. O que eu posso fazer para melhorar o outro? O que eu posso fazer para melhorar minhas relações para com o outro? O que eu posso fazer para entender que o outro é o meu irmão? Bem, meus irmãos, para o início do capítulo, Sede Perfeitos, fica aí um excelente exercício para nós fazermos, né, no sentido de atingirmos o nosso objetivo de ser de perfeito, como Jesus nos convocou há um tempinho atrás, né? Muita paz a todos, que Jesus envolva os seus corações, os seus lares, e que na semana que vem possamos aqui estar reunidos mais uma vez na presença do nosso Senhor Jesus, para estudarmos, para refletirmos, para sermos melhores. Que a paz do Mestre Jesus, meus irmãos, possa envolver a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus, meus irmãos.